Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Antes de iniciarmos a nossa paraxá de hoje, queria lembrar vocês que sábado que vem temos uma das 7 festas mais importantes, que é Shavuot, que é chamada também Pentecostes, chamada também Primícias, chamada também Festa da Colheita. E nós vamos celebrá-la aqui nesse sábado, às 18 horas. Então, vamos fazer similar à festa de Pêssar, com um jantar. E, como nossos lugares são limitados, a 40 pessoas, já tem a lista no grupo. Então, eu convido vocês a se inscreverem, para termos a nossa festa, que é uma festa importante e comemorada e celebrada em todo o mundo. Qualquer novidade, a gente comunica no grupo, tá bom? A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, ela se chama Bemidbar, que significa no deserto, que também é o mesmo nome do livro de Números. Começa em Números 1 e vai do versículo 1 ao versículo 4, ao capítulo 4, 20. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, 20. Tem também a Haftará, que é a porção dos profetas de Oséias, e também do Novo Testamento, o livro de Lucas 1, de 1 a 12. Iniciando, falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Essa palavra, Midbar, ela não significa somente deserto, no sentido literal da palavra, mas também ela pode significar um lugar desabitado, um lugar com pouquíssimas pessoas habitando, ou sem nenhuma pessoa habitando. A Torá, ela não diz que quando o povo saiu do Egito com seus animais, com seus carneiros, com seus bois, com suas vacas, não dizem que eles comeram maná. Então, tudo indica que houve pasto suficiente para esses animais se alimentarem durante 40 anos. Então, assim, a gente pensa que o povo teve o maná para se alimentar, todos os dias, na sexta-feira, no Shabat, era a porção dobrada, mas a gente esquece os animais. Não é tocado nesse assunto, mas, com certeza, tiveram pasto suficiente também para se alimentarem. Por que razão o Eterno leva o seu povo para o deserto? Por que para o deserto? Eu entendo que o Senhor os levou para o deserto para que eles conhecessem mais a Deus, para celebrar com eles pessoalmente a noiva de Deus, para Deus celebrar com eles um casamento como se fosse um pacto matrimonial, e ali ainda entregar um contrato de casamento, como é feito com um casal que se casa no casamento judaico, como tem a Ketubá, ali o contrato de casamento de Deus foi a própria Torá, entregue a eles. Quando a gente passa por um deserto,
a gente não deve encarar isso como uma coisa negativa, mas sim como uma possibilidade de Deus estar nos levando a esse deserto para nós nos aproximarmos mais dele. E para termos a certeza de que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. E é nos lugares desertos é que nós aprendemos a depender dele e não viver somente na nossa força, né, na nossa própria capacidade. Então, o deserto é um lugar importante para todos nós. A passagem por esses 40 anos num deserto, ela teve um dos propósitos que era preparar o povo para entrar na terra prometida e, no deserto, transformar o coração duro em um coração de carne. E eu creio, né, que todos nós, em alguma parte da nossa vida, nós passaremos por um deserto ou por alguns desertos, onde a gente pode experimentar o processo de santificação, o processo de retorno que leva ao Pai, né, em hebraico, techuvá, e porque esse caminho ele foi reaberto por Yeshua, para que nós pudéssemos estar diante do Pai sem nenhum intermediário. Números 1, 2. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Essa foi, de acordo com a Torá, a 4ª vez que os filhos de Israel foram contados. A primeira, quando eles desceram ao Egito, que está lá em Gênesis 1, em Êxodo 1. A segunda, quando eles saíram do Egito, está em Êxodo 12. A terceira foi no deserto, antes da construção do tabernáculo, está lá em Êxodo 30. E agora, o Eterno ordena que sejam contados, mais uma vez, exatamente no primeiro dia do 2º mês, na lua nova, o Senhor ordena que fosse feito esse censo. Segundo Números 10, 11, no dia 20 do mesmo mês, eles já teriam que partir do lugar onde eles estavam. Então, eles teriam menos de 20 dias para contar todos os homens. Era muito pouco tempo, e eles conseguiram fazer esse feito em apenas 3 semanas aproximadamente. Em 3 semanas terminaram todo o trabalho de contagem, porque cada chefe ele tinha que se esforçar tremendamente para contar os membros da sua tribo. E isso foi sendo feito pelas 12 tribos, mas mesmo assim, se você vê o número de pessoas que tinham lá, em 3 semanas, eles contaram muita gente em pouco tempo. Esse termo, cabeça por cabeça, né, usado nesse versículo, em hebraico, cabeça por cabeça, é legugelotan, que vem da mesma raiz de Gólgota, que é onde que foi o lugar, né, da morte do Messias Yeshua. E isso nos diz que somente aqueles que são remidos pela morte de Yeshua, pela morte do Messias, serão finalmente contados como parte de Israel.
em Israel foram contados aqueles que submeteram todos os homens da idade de 20 a 60 anos. E os outros, aqueles que não são aptos a estar dentro desse plano, não foram contados. Somente aqueles que estão prontos para sair para a guerra é que são contados. E aqui a gente vê a importância que o Eterno dá à luta, né? Porque a luta, ela faz parte do Israel de Deus, né? Nada vem simples, né? A luta sempre existiu para que eles pudessem chegar aonde chegaram. A palavra hebraica, que foi traduzida como cabeça, é rosh. E, em algumas traduções, é traduzido como líder ou como chefe. Porque a cabeça está acima do corpo e a cabeça tem a função de dar as ordens para o nosso corpo. E os líderes são colocados acima do povo para dirigir esse povo. A ideia de que nós somos todos iguais, ela vai totalmente contra a ordem da criação e a ordem do Criador. É fundamental a gente entender a diferença entre valor e posição. Todas as pessoas têm o mesmo valor. Nós somos muito valiosos para o Senhor. Mas o valor da vida humana, ela não depende da capacidade da pessoa. O valor dela é por ela ter sido feita à imagem e semelhança de Deus. E, por mais deteriorada que essa imagem venha a se tornar, ela ainda tem esse valor. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. A palavra hebraico para estranho é zar, que significa estrangeiro, estranho. E isso nos mostra que desde o acontecimento do bezerro de ouro, os filhos de Israel foram considerados ilegítimos, exceto os levitas, que foram foi a única tribo que não participou, que não se contaminou com esse pecado. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. A bandeira de cada tribo representava a identidade de cada tribo. Cada tribo, ela se identificava com uma bandeira. E cada bandeira tinha uma mensagem, uma característica que relacionava com algo que era particular naquela tribo. Segundo o Targum, o Targum são comentários em aramaico da Bíblia hebraica, né, do Tanar. E foi feito para facilitar o entendimento de muitos judeus que não falavam o hebraico e falavam somente o aramaico. As bandeiras de cada tribo, elas foram feitas de seda e de cores diferentes uma das outras, e essas cores, elas correspondiam ao éfode, né? Aquele eu tenho uma foto aqui, tá? A cada cor do éfode que o sacerdote, o sumo sacerdote usava, cada bandeira, né, ali representam as 12 tribos, cada uma levava em conta a cor de uma pedra. Uma
uma pessoa espiritualmente imatura, ela só pensa nela mesma, né? Ela não consegue enxergar nada além do nariz dela. Normalmente ela não tem amor, ela só busca a felicidade dela mesma e ela se relaciona com os outros com um propósito muito maior de satisfazer as vontades dela, os interesses dela, do que o do próximo. Já uma pessoa espiritualmente madura, ela busca, além de satisfazer as necessidades dela, ela procura também satisfazer as pessoas que estão em volta, né? As pessoas que são próximas a ela, as pessoas que ela ama também. E nessa paraxá, a gente encontra um equilíbrio perfeito entre o individual e o coletivo. Cada indivíduo foi contado, o que demonstra que aquela pessoa é importante para Deus e digna de se levar ela em conta. Os que armarem as suas tendas do lado do Oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Abinadab, será o príncipe dos filhos de Judá. Ficou estipulado que Judá acamparia a oriente do tabernáculo, juntamente com Isacar e Zebulon, juntamente com essas duas tribos. O Oriente é o lugar onde o sol nasce, e era em frente à entrada do tabernáculo. Judá era a tribo predominante sobre essas três. E aqui a gente vê que há um agrupamento de 3 tribos e uma delas é líder sobre as outras. Havia 3 chefes sobre as 3 tribos. Cada tribo tinha o seu chefe, mas um deles, no caso aí Judá, né, nesse exemplo, estava acima dos outros 2. E em todos os outros agrupamentos era essa mesma ordem, essa mesma hierarquia, né? Sempre 3 tribos, uma superior, e o chefe dessa tribo era o chefe geral. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Ruben ficou no lado sul, juntamente com Shimon e Gad. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Efraim ficou ao ocidente, juntamente com Manassés e Benamim. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aizé, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. Eu fiz aqui um desenho, não sei se está dando para ver. Esse era mais ou menos a distribuição, né? Estava o acampamento, né, dos levitas, a tenda da congregação, né? A tenda da Sheriná era ali, né? Moisés e os filhos aqui, e aqui era distribuído nas quinas os pastos onde ficava o gado, e as outras tribos distribuídas nessa ordem, mais ou menos, só para se ter uma ideia, que era uma coisa bem organizada. Os levitas, aí, a partir
do pecado do bezerro de ouro, eles que passaram representavam os primogênitos e foram escolhidos no lugar dos primogênitos por causa do pecado do bezerro de ouro. Desde o princípio, eram os primogênitos que deveriam ser os sacerdotes. Mas, com esse pecado, eles perderam esse status e os sacerdotes passaram a ser somente da tribo de Levi, porque foi a única que não cometeu esse abominável pecado diante de Deus. Como os levitas não participaram dessa rebelião, então eles foram os escolhidos para assumir o lugar dos primogênitos. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Eterno, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, aproximadamente 915 metros. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. A arca, ela simboliza o Messias e Yeshua que vai à frente do seu povo. E a arca passou adiante dos filhos de Israel, lá no rio Jordão, e representava a morte e a ressurreição, passando por essas águas. E isso nos ensina que o povo de Israel poderia atravessar a morte e sair com vida, através de Yeshua, que foi na frente e abriu o caminho. Não sei se vocês lembram daquela passagem, né, que Uzá chega muito perto da arca para carregá-la e morre, né? Então, se ele tivesse obedecido esse versículo, ele não teria sido morto, né? Porque a distância que deveria ser mantida são 900 metros, quer dizer, quase 1 quilômetro, e ele chegou muito perto e, por isso, morreu. A semelhança entre essa paraxá, entre essa porção de hoje e a Haftará, né, a porção dos profetas de Bemidbar, elas são muito estreitas, né? A primeira, a paraxá, ela tem a ver com demografia, e a Bemidbar começa com o censo do povo. A Haftará, ela começa com uma visão de Oséias, que diz o seguinte: o número dos filhos de Israel será como areia na praia, que não pode ser medida nem contada. Porque houve um tempo que os israelitas, eles podiam ser contados, né? Era um número pequeno, mas chegará um dia, segundo as promessas, que serão incontáveis. Esse é um contraste entre futuro e passado. E quando eu digo os israelitas, né, não digo somente o povo judeu, mas sim todo aquele que é enxertado na oliveira e segue junto formando o Israel de Deus. A paraxá e o livro, né, de Números, eles têm o mesmo nome, né, Bemidbar, que significa no deserto. O livro é sobre os anos de deserto, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E foi um tempo de conflito e peregrinação no deserto. E Oséias, ele prevê um tempo em que Deus trará o povo de volta ao deserto e ali fará uma segunda lua de mel com eles, como diz
o versículo, Oséias 2, 16, 17. Eu vou levá-la para o deserto e fale com ternura com ela. Já ela responderá como nos dias de sua juventude, como no dia em que ela saiu do Egito. O que dá a essa Haftará, essa porção dos profetas, um toque especial é o fato de que Bemidbar é sempre lido no Shabat antes, o Shabat anterior a Shavuot, né, a Pentecostes, que é a festa da entrega da Torá no Monte Sinai. O fato da tradição escolher essa passagem nos diz algo profundo sobre o entendimento entre o povo e essa festa e sobre a própria Torá como uma conexão viva entre um povo e Deus. A história de Oséias é uma das mais estranhas, porque conta a história de um casamento. O profeta casou-se com uma mulher chamada Gomer. Ele estava profundamente apaixonado por ela, mas Gomer se mostra infiel a ele. Ela sai de casa, teve vários amantes, foi seriamente infiel e acabou tendo que se vender como escrava. No entanto, Oséias, ele estava preso entre a raiva e o desejo, e descobriu que ele não conseguia renunciar esse amor por ela, apesar de tudo que ela fez. Deus, então, leva a entender que a sua experiência pessoal reflete exatamente o que existe entre Deus e o seu povo. Um povo também infiel. Deus os resgatou da escravidão. Deus os conduziu pelo deserto com uma série de milagres. Deus os trouxe para um novo lar, a terra de Israel, a terra prometida. Mas o povo continuou a se mostrar infiel a Deus, adoraram outros deuses, eles eram promíscuos. E Deus diz, eu deveria tê-los abandonado, eu deveria tê-los chamado de Lo-Ami, vocês não são meu povo. No entanto, o amor de Deus, ele não se extingue. Ele também não pode deixar eles irem. Qualquer que seja o pecado do povo, ele diz que vai trazê-los de volta, vai voltar com eles para o deserto, onde foi o palco do primeiro amor, e vai renovar esse casamento. O Talmud, no texto Pessahim, supõe um diálogo entre Deus e Oséias. Essa história, ela não está escrita na Torá, ela está escrita num comentário rabino, mas muito interessante, então eu trouxe aqui para vocês. O comentário é esse: o santo, bendito seja ele, disse Oséias, seus filhos pecaram. A isso, o profeta deveria ter respondido, eles são seus filhos.
os filhos dos seus entes queridos, Abrão, Isaque e Jacó. Então, seja misericordioso com eles. Ele não disse: Senhor do universo, o mundo inteiro é seu, troque eles por outra nação. O santo bendito, seja ele, disse: o que devo fazer com esse velho? Direi a ele para ir se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Então direi a ele para mandá-la embora. Se ele puder fazer isso, então eu também mandarei Israel embora. Será que existe alguma passagem mais reveladora do que essa? Porque é fácil a gente ver os profetas críticos, criticando. Eles veem as falhas das pessoas, eles falam em voz alta, eles mandam mensagens duras, eles preveem desastres. O Talmud está nos dizendo que tal visão é superficial, não é o ponto principal. Os profetas amavam o povo. Eles falaram não para condenar, mas falavam o que eles sentiam de dentro das suas entranhas. Eles sabiam que Israel era capaz e havia sido convocada para grandes coisas. Nunca eles criticavam para distanciarem, para se colocarem acima e à parte deles. Eles falaram de amor, eles falavam do amor de Deus. E é por isso que nas noites mais sombrias, mais angustiantes de Israel, os profetas sempre tinham para eles uma mensagem de esperança. Há um versículo nessa Haftará, dessa porção, que merece atenção. Deus está dizendo ao profeta sobre um tempo que virá, em que ele trará seu povo de volta aos lugares que uma vez eles já visitaram, o deserto, onde eles juraram seu amor pela primeira vez, e ali eles renovarão o seu relacionamento, o seu casamento. Naquele dia, declara Deus, você me chamará de meu marido. Não vai mais me chamar de meu mestre. As palavras-chave em hebraico, nesse caso, são Ish e Baal, e ambas significam marido. Oséias está nos falando de dois tipos de relacionamento conjugal, dois tipos de cultura. Um marcado pela palavra Baal, que significa marido, além do nome de um deus cananita. Baal é uma das figuras centrais lá no Antigo Oriente. Ele era o deus das tempestades, o deus dos raios, o deus da fertilidade, o deus da chuva. Era ele que representava o sexo e o poder numa dimensão universal. Oséias, fazendo um trocadilho com o nome, indica um tipo de mundo que surge quando você adora baseado em sexo e em poder. É um mundo sem lealdade, onde os relacionamentos são apenas casuais.
e as pessoas se aproveitam das outras e depois as abandonam. Um casamento baseado na palavra Baal é uma relação de dominação, onde as mulheres são usadas, não amadas, possuídas, mas não honradas. A palavra Baal, entre outras coisas, significa proprietário. Contra isso, Oséias descreve um outro tipo de relacionamento. Ao usar a palavra Ish para descrever essa relação entre Deus e o seu povo, o profeta Oséias ele está citando um versículo de Gênesis, que são as palavras do primeiro homem vendo, quando ele vê a primeira mulher. Isso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Com ousadia, Oséias sugere que a formação da mulher a partir do homem reflete a criação da humanidade a partir de Deus. Primeiro, eles são separados. Então, eles são unidos. Mas agora, eles estão unidos não com essa relação de poder e dominação. São unidos, mas são duas pessoas distintas. E cada uma deve respeitar a integridade da outra. O que os une é um tipo de relacionamento baseado na fidelidade e na confiança. Não tentem fazer dos seus maridos serem pessoas igual a vocês. E maridos, não tentem fazer das suas esposas pessoas igual a você. Isso nunca dá certo. Respeite a integridade de cada um. Respeite a individualidade de cada um. Para a gente entender essa entrega da Torá, depende da gente entender a relação entre Deus e as pessoas que Ele escolheu para serem suas testemunhas aqui na terra. Deus, entre outras coisas, Ele é artista, criador, rei, mestre, guerreiro, pastor, professor, juiz, redentor e pai. Conselheiro, do ponto de vista de Deus como rei, a Torá é o código de leis que ele ordena para as pessoas que ele governa. Da perspectiva de Deus como pai e como professor, ele representa as instruções que ele dá aos seus filhos, orientando uma maneira de viver. Quando vimos Deus como artista criador, é que eles viam a Torá como a arquitetura do universo. Mas de todas as metáforas criadas, a mais adorável, a mais íntima, era Deus como marido e Israel como noiva. Isaías diz: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. E Jeremias diz: voltem, povo descrente, declara o Senhor, porque sou seu marido. Ezequiel
ele descreve o casamento entre Deus e o seu povo assim: mais tarde passei, e quando olhei para você e vi que você tinha idade para amar, estendi a ponta da minha roupa sobre você e cobri a sua nudez. Eu lhe fiz meu juramento solene e fiz uma aliança com você, declara o Senhor Deus, e você se tornou meu. Dessa perspectiva, a Torá é muito mais do que uma constituição, é muito mais do que um código de leis, muito mais do que um conjunto de instruções. É um contrato de casamento, é um símbolo, é um gesto de amor. Um casamento como aliança, em que ambas as partes se comprometem a ser leais, firmes, permanecer juntas, mesmo nos momentos mais difíceis, e conseguir juntos o que nenhum deles poderia conseguir sozinho. Um casamento não é criado por força, por coerção, mas por palavras. A palavra dada, a palavra recebida, a palavra honrada, a fidelidade, a confiança. Existem leis no casamento, né, as responsabilidades de cada um, mas o casamento, na sua essência, é muito mais do que um conjunto de obrigações e direitos. É uma lei repleta de amor, e é um amor traduzido em lei. E isso está perfeitamente de acordo com a metáfora, porque o evento no Sinai foi um casamento. E o poeta do casamento foi Oséias. E quando a gente lê essa Haftará, essa porção dos profetas no Shabat, antes de Shavuot, que é exatamente hoje, a gente faz uma afirmação importante. Ao dar a Torá a Israel, Deus não estava afirmando o seu poder, o seu domínio, o seu senhorio sobre Israel. Ele estava declarando o seu amor. E é por isso que não é por acaso que as palavras finais da Haftará, dessa porção, são as palavras que os homens recitam todas as manhãs, renovando diariamente essa aliança de casamento do Sinai. Vou desposar você para mim para sempre. Vou desposar você para mim em retidão e justiça, amor e compaixão. Eu vou me casar com você em fidelidade, e você conhecerá a Deus. Os livros de Shemot, né, Êxodo, e Bemidbar, Números, têm semelhanças impressionantes. Ambos falam de viagens, ambos retratam os israelitas como briguentos, como ingratos. Ambos contam histórias sobre pessoas reclamando de comida e de água. Em ambos os livros, os israelitas cometem um pecado grave. Em Shemot, Êxodo, foi o evento do bezerro de ouro. Em Bemidbar, Números, é o episódio dos espias. Em ambos, Deus ameaça destruí-los e começar tudo novamente com Moisés.
Em ambas as vezes, o apelo apaixonado de Moisés convence Deus a perdoar o povo. Mas há uma diferença. Shemot fala sobre uma jornada de. Bemidbar fala sobre uma jornada para. Shemot, Êxodo, é a fuga da escravidão. Êxodo quer dizer partida. Já em Bemidbar, as pessoas já deixaram o Egito há um bom tempo atrás. Elas passaram um período prolongado, né, no deserto, lá no Sinai. Eles recebem a Torá, eles constroem um santuário, e agora eles estão prontos para seguir em frente. Só que dessa vez, eles estão olhando para frente, não para trás. Eles estão pensando não no perigo de que eles estão fugindo, mas no destino para o qual eles estão viajando, que é a terra prometida. Se a gente nunca tivesse lido a Torá, a gente poderia achar que nessa segunda jornada seria uma viagem mais relaxada, né? As pessoas mais otimistas, um tanto mais de um bom humor, um tanto mais de esperança, porque os grandes perigos já tinham passado. Eles lutaram e derrotaram os amalequitas. O que eles tinham para preocupar agora? Eles, depois de tanta experiência, eles já sabiam que quando Deus estava com eles, nenhuma força poderia prevalecer contra eles. Se preocupar com o quê? Mas, na verdade, o clima de Bemidbar, Números, ele é mais sombrio do que em Êxodo. As rebeliões são mais sérias. A liderança de Moisés é mais hesitante. Nós vemos Moisés, às vezes, com raiva e, às vezes, entrando quase em desespero. E a Torá quer nos dizer algo com isso. É que a jornada é sempre mais fácil do que a jornada para. A gente é geneticamente predisposto a reagir ao perigo. Os nossos instintos, eles são despertados quando estamos em perigo. A gente passa para o modo lutar e fugir, alerta, com a nossa adrenalina lá em cima. Quando se trata de fugir, muitas vezes nós encontramos forças em nós que nós não sabíamos que tínhamos. Mas fugir é algo totalmente diferente. Significa construir um lar onde nós nunca estivemos antes. Que nós seríamos estranhos em uma terra estranha. E isso envolve a mais única das habilidades humanas. Imaginar um futuro que ainda não existe e agir de forma a torná-lo real. Fugir é uma viagem no desconhecido. Essa era a diferença entre Abrão e seu pai, Terar. A Torá diz que Terar levou seu filho Abrão,
e eles saíram juntos de Ur dos caldeus, para ir para a terra de Canaã. Mas quando eles chegaram na cidade de Harã, eles se estabeleceram lá, segundo Gênesis 11. Terá tinha força de vontade suficiente para a jornada de Ur, mas não na jornada para Canaã. Então, Terá ficou e coube a Abraão chegar ao destino. Em um certo sentido, a vida, a nossa vida, é uma jornada. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, e assim é para nós. Daí a importância de saber desde o início para onde vamos e nunca esquecer, nunca desistir. Sair é fácil, chegar é difícil. Por isso, eu digo que o mais importante é sonhar. Sonhe com o que você gostaria de fazer, sonhe com o que você gostaria de alcançar, sonhe com o capítulo que você gostaria de escrever na história, sonhe com a diferença que você gostaria de fazer no mundo. Eu falo isso com a minha esposa, com meus filhos, o tempo inteiro. Sonhe, é importante. A pessoa que não sonha, ela se torna uma ativista e uma ativista chata, e passa a vida questionando tudo e todos. É nos sonhos que os nossos destinos começam. É onde nós começamos a pensar no futuro. E aí eles começam a sinalizar a direção da nossa jornada. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que nunca sonham com o futuro para elas mesmas. Às vezes elas passam meses planejando uma viagem, mas é incapaz de tirar um dia na vida para planejar o seu futuro. Acho que elas ficam esperando que a coisa surja do nada. E essa não é a melhor receita para uma vida. Deixar simplesmente as coisas acontecerem é muito passivo. Precisamos ser ativos também. Isso significa que você está permitindo que somente os fatores externos, determinem o curso da sua vida. É claro que esses fatores externos vão acontecer, é claro que muitas vezes vão te afetar, por mais que tenhamos a certeza do que queremos alcançar, nós estaremos sempre sujeitos a ocorrências inesperadas, caminhos errados, decisões ruins, contratempos, fracassos. Mas se a gente souber onde queremos estar, eventualmente a gente volta para os trilhos. Portanto, defina seus objetivos com antecedência. Garanta que você não vai esquecer deles. Compre uma agenda, escreva na primeira página seus objetivos de vida. E isso significa que você vai vê-los todos os dias. E vai se lembrar dele, não só todos os dias, mas algumas vezes no dia. E ao acabar o ano, passe esses objetivos para a agenda nova.
Assim, você nunca vai esquecer para onde você está viajando. Nunca vai perder de vista o seu destino, porque viajar é fácil, mas o verdadeiro desafio é saber para onde o Eterno quer que nós viajemos. Qual a nossa tarefa nesse mundo, nesse tempo, nesse lugar, com os dons que Ele nos deu, como pôr isso em prática? Os israelitas, na sua jornada, eles cometeram uma série de erros. Eles focaram muito no presente, preocupado com água, comida, e nada com o futuro. Quando eles enfrentaram dificuldade, eles tiveram muito medo e pouca fé. Eles ficaram olhando para trás, para ver como que as coisas estavam, em vez de olhar para frente e pensar como que as coisas poderiam ser. O resultado é que quase uma geração inteira sofreu o destino do pai de Abraão, Terá. Eles sabiam como sair, mas não sabiam como chegar. Eles experimentaram o êxodo, mas não experimentaram a chegada, a entrada. Então, o que nós devemos fazer quando a gente se sente oprimido, sem foco? Lembre-se do seu destino. Isso vai te ajudar a fazer a distinção mais importante da vida, que é distinguir entre uma oportunidade a ser aproveitada e uma tentação a ser resistida. Vou repetir. O mais importante na vida é saber distinguir entre uma oportunidade a ser aproveitada e uma tentação a ser resistida. Fazer esta distinção sozinho é quase impossível, para não dizer loucura. Então, aproxime-se de Deus, seja submisso à sua vontade, mesmo que a sua vontade não coincida com a dele. Ore todos os dias, leia as Escrituras todos os dias, mesmo que seja 5, 10 minutos. E aí, o Espírito Santo de Deus te ensinará a distinguir entre uma oportunidade a ser aproveitada e uma tentação a ser resistida, que é um dos maiores segredos da vida. Pense nisso. Shabbat Shalom.